noite a todos, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Retornamos nesta quinta-feira para darmos sequência à nossa semana de estudos bíblicos. Nós já estamos na quarta semana desta série de 20 estudos bíblicos. Estamos falando sobre as doutrinas básicas da fé cristã. É muito importante nós conhecermos a base, a estrutura dos ensinos que falam sobre a nossa fé, sobre aquilo que cremos, sobre o Senhor Jesus, sobre Deus, o Pai, o Espírito Santo, enfim. Estes temas que são centrais, que são básicos, que são alicerces para nós, para a nossa espiritualidade, para a nossa religiosidade. E eu posso dizer também, são doutrinas básicas da fé e da igreja. A igreja do Senhor Jesus que procura conhecer cada dia mais, obedecer, colocar em prática todos esses ensinos. Nós começamos na segunda-feira e vamos até amanhã, sexta-feira, quando vamos concluir esta série. São 20 pequenos estudos bíblicos, são 20 temas, são 20 dias, então as semanas anteriores também nós estivemos aqui trazendo outros temas igualmente importantes. Hoje é quinta-feira e eu quero começar lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, que vai dar base para o tema que estaremos abordando nesta quinta-feira, no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 14, apenas o versículo 3, onde nós lemos o seguinte: E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu vou reler, é muito importante esse texto, quando Jesus está fazendo uma promessa maravilhosa para nós. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Muito bem, nós já falamos esta semana sobre alguns temas relevantes. Na segunda-feira, nós falamos um pouco aqui sobre a doutrina bíblica da perseverança. Tem a ver com a certeza da salvação, tem a ver com o fato de nós não perdermos a salvação eterna quando ela, de fato, está sobre Cristo Jesus, o Senhor, e quando foi uma salvação, isto é, uma decisão ou uma conversão genuína, verdadeira. Aquele que é verdadeiramente salvo por Cristo, ele jamais perderá a sua salvação. Então nós falamos segunda-feira sobre perseverança. Falamos na terça-feira sobre a morte, um tema também importante, sobre a morte do homem, sobre a morte do ser humano, sobre a morte do nosso corpo e o que a Bíblia fala a este respeito. Ontem, na quarta-feira, outro tema também relevante, muito necessário. Falamos sobre o conceito bíblico de igreja. Falamos ontem sobre igreja, a comunidade da fé, que é o ajuntamento, a congregação, a reunião dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos salvos em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre outra doutrina, outro ensino básico da fé cristã, que é a volta do Senhor Jesus, uma das doutrinas mais importantes para nós. Porque o tempo todo, essa é a mensagem básica, central da nossa fé cristã evangélica. A volta de Jesus, a volta de Cristo. Eu tive a oportunidade em 2013 e também no ano passado, 2019, de visitar Israel. Mas em 2013 eu conheci um homem lá em Israel, ele trabalha como guia turístico lá, conversando com ele, ele disse: nós, os judeus, estamos aguardando a vinda do Messias. E eu disse: nós, os cristãos evangélicos, estamos esperando a volta do Messias, porque cremos que há 2000 anos ele veio e agora nós aguardamos que ele volte. Esta é uma doutrina que está no centro da mensagem missionária, no centro da mensagem evangelística do reino de Deus, da Igreja de Cristo. A volta do Senhor Jesus, que é uma certeza absoluta que nós temos. Uma certeza muito grande que nós temos.
Ele prometeu que viria e ele veio. Ele prometeu que voltará, nós cremos que Jesus voltará. Há muitas teorias, muitas teses, muitas possibilidades que procuram esclarecer sobre a volta de Jesus e definir os detalhes sobre a volta de Jesus. É importante estudarmos, conhecermos isso, mas eu já quero logo fazer uma afirmação aqui muito importante para você. Não fique demasiadamente concentrado e preocupado em compreender os detalhes acerca da volta de Jesus. O centro, o cerne, a síntese, o suprassumo desta palavra é: Jesus voltará. E eu creio que Jesus em breve voltará. E os detalhes, embora sejam necessários estudarmos e sejam importantes, vêm em segundo lugar. Importante é você crer, é você ter certeza e colocar a sua fé na volta triunfal, vitoriosa, maravilhosa e extraordinária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós falamos sobre as muitas teses, muitas explicações e aquilo que os estudiosos da teologia falam, e às vezes há algumas divergências, tem principalmente a ver com a questão do milênio, né? Também, outra coisa importante, juízo final, castigo dos ímpios, sobre a recompensa dos salvos em Cristo, a vida eterna no céu, a vida eterna no inferno, a derrota final e definitiva de Satanás, e etc. Na teologia, estes estudos, esses temas, são chamados de escatologia, isto é, os estudos referentes às últimas coisas que estarão acontecendo. E muitos textos bíblicos que falam sobre a volta de Jesus. Se nós lermos o Novo Testamento com bastante atenção, nós vamos ver que esta é uma das principais mensagens. Jesus várias vezes pregou, várias vezes ensinou, várias vezes mencionou de uma forma direta ou indireta sobre o seu retorno, sobre a sua volta, sobre o dia do juízo final e sobre o fim de todas as coisas. Se faz necessário, portanto, estarmos atentos, alertas, concentrando a nossa atenção na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a este respeito, a volta de Jesus, o fim dos tempos, a Bíblia já faz uma advertência muito importante. Ela diz que viriam muitos falsos profetas e também anticristos e também falsos cristos, dizendo: eu sou Jesus, eu sou o Messias, etc., quando isto não é verdadeiro, porque não está de acordo com a palavra do Senhor. Então eu repito, não vamos perder tempo, não vamos ficar estressados, não vamos perder o nosso sono com detalhes secundários, periféricos. O mais importante é estarmos cientes da volta de Jesus, preparados, né? Preparados para a volta de Jesus. Isso é uma prioridade máxima. Se Jesus vai voltar hoje, eu não sei, se ele vai voltar amanhã ou na próxima semana, se ele vai voltar no próximo mês ou no próximo ano. O importante é estar vigiando, orando, preparado, buscando a santidade, obedecendo a palavra de Deus, servindo ao Senhor em todo o tempo. Quando Jesus voltar, estaremos prontos, estaremos preparados. O livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação, é uma visão dada por Deus para o apóstolo João. E neste livro, o Apocalipse, ele narra os últimos acontecimentos. Mas o problema é que o Apocalipse não é um livro fácil de ser lido e compreendido. Ele está cheio de símbolos, de imagens, de números, de enigmas, de parábolas. Quando nós lemos o Apocalipse, se nós não tivermos um conhecimento mediano do restante da Bíblia Sagrada, nós teremos alguma dificuldade e talvez até vamos acabar fazendo uma interpretação equivocada. Mas nós devemos concentrar toda a nossa atenção, devemos concentrar todo o nosso coração naquilo que é essencial. Quer ver um exemplo? Esta semana alguém perguntou a mim sobre o anticristo, se eu fazia ideia
de quem poderia vir a ser o anticristo. Eu disse, bom, eu não tenho noção, mas uma coisa eu tenho certeza, que a Bíblia fala sobre o anticristo e ele estará sobre a terra cumprindo o seu papel de ser contrário a Jesus, ao Evangelho, à Igreja e ao Reino de Deus. Mas se ele já veio, se ele está atuando, ou se ele ainda virá e atuará sobre a face da terra, qual é o nome dele, né? É um detalhe secundário. O mais importante é que eu esteja atento, alerta e jamais permita que a minha vida seja levada pela falsidade, pelas mentiras, pelo engano, pelas heresias do anticristo. Um dos maiores dilemas quando nós falamos sobre a volta de Jesus para a teologia tem a ver com o milênio. Se Jesus virá após 1000 anos, ou se Jesus virá durante os 1000 anos, ou se Jesus voltará após os 1000 anos. E é por isso que nós temos alguns que são pré-milenistas, outros que são pós-milenistas e aqueles que são amilenistas, como eu, né? Eu observo na Bíblia que essa expressão 1000 anos ela é muito mais simbólica e tem a ver com um longo período de tempo, não necessariamente ou não literalmente 1000 anos. Mas, seja como for, o importante é continuarmos crendo. Jesus voltará, breve Jesus voltará. Mais uma vez eu agradeço pela sua atenção, pela sua audiência, pela sua participação no nosso estudo de hoje. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui com o último estudo desta semana e também com o último estudo desta série de 20 estudos com o tema Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Até amanhã, Deus te abençoe e também a sua família.